Olá galera, aqui é Thor. Hoje eu vou estar fazendo um react sobre o vídeo desse rapaz aqui, desse senhor aqui, não sei, desse homem aqui. Tô fazendo um vídeo sobre ele, né? E porque eu vi que ficou muito vago pelo que eu ter assistido esse vídeo dele aqui, eu acho que não souberam dar resposta pra ele, que ele não tá entendendo. Ele tá falando assim, ele diz que Deus não existe. Ele prova na Bíblia que Deus não existe, né? Esse vídeo tá provando que Deus não existe. Então vamos lá, galera, que eu também tenho a Bíblia também, que eu li também. Eu já li, acompanhei com ele, fui lendo. Então eu entendi mais ou menos que acho que ele tá meio por fora. Vamos lá. Curto, que é uma coisa mais dinâmica, aconselho você procurar outros vídeos, que esse vídeo vai ser um pouco extenso, não tem nem como não ser. Uma ideia comum no meio cristão, né, de todos aqueles que acreditam na existência do Deus. Tomara que você não ligue pra opinião dos que acreditam, né? Porque nesse vídeo é um react. Tô reagindo a um vídeo seu, mostrando que eu acredito, né? Você falou o seu vídeo que você não acredita, e eu vou dar o meu parecer reagindo ao seu vídeo, de acordo com o texto que você vai estar apontando. Deus tem as suas características. E quais são essas características? Bom, vocês estão vendo aí, ó. Deus, ele é onisciente, ou seja, ele detém a sabedoria absoluta. Não existe nenhuma surpresa para Deus. Deus, ele é onipotente. A Bíblia também refere a ele como todo-poderoso. Tá parecendo eu também? Ele tem o poder de todas as coisas. Não existe nada que ele não consiga fazer. Aí tem as referências, ó. Malaquias 3:6 e Tiago 1:17, dizendo que Deus é imutável, né? Que nele não há sombra de mudança, etc. E também a outra referência que, essa passagem também eu já ouvi muito, né? Deus não é homem para que minta, nem que se arrependa, etc. E tal. Então, para que Deus exista, né, para que ele seja Deus, essas são algumas das características que eu acho extremamente importante e que constituem, né, a ideia de Deus. Deus precisa ter essas características. Se você procurar em sites cristãos, tem um monte falando a respeito disso. Tem também a onipresença e tal. Todos falam isso. Deus existe, Deus é real. O Thor foi feito por gibi, né? Foi um homem que escreveu história em quadrinho, todo mundo sabe, né, gente? Vamos lá, né? E eu sou, meu apelido é Thor. Eu pego esse martelo aqui por causa do meu apelido, mas na verdade nem eu sou Thor. A maioria, pelo menos que eu pesquisei, não vou pôr aqui, que eu também achei desnecessário, até porque isso é comum, né, no meio cristão, eles pregarem, né, esses atributos de Deus. Qualquer falha nessa característica, qualquer ausência, ou seja, né, se você tirar uma dessas características, logo ele não vai ser Deus. Mas por que, sabe? Bom, é simples, ó, acompanha comigo. Se Deus não é onisciente, não sabe tudo, então ele não é Deus. Ele é ou um extraterrestre, ou ele é um homem, ou é um ser muito inteligente, mas não chega a ser uma divindade. Porque ele não tem todo conhecimento. Se ele não tem todo conhecimento, ele tem as suas limitações. Logo, ele não é Deus. Se ele não é onipotente, não tem todo o poder, então significa que o poder dele tem um limite. Significa que algo maior, qualquer coisa pode subjugá-lo, porque ele não tem todo o poder. Ele tem poder, mas não todo. Então, o poder dele tem um limite. Deus tem que ser imutável, porque se ele muda, se ele fica mudando, fala uma coisa e faz outra, se ele age, isso significa que ele não é perfeito, ele não sabe do futuro, ele não tem o conhecimento. Se ele já sabe do futuro, se ele é perfeito, todas as atitudes dele não tem necessidade de mudar. Afinal de contas, ele detém a sabedoria absoluta. Se ele detém a sabedoria absoluta, todas as atitudes dele não faz sentido e ele ficar refazendo, né? Isso é coisa de homem. Quem faz isso somos nós. Você toma uma atitude, errou, putz, escaca aqui, errei, bom. Sim, eu tô achando que ele vai começar a citar, sabe o quê? Ele vai começar a falar de Deus destruiu a terra com um dilúvio, né? Porque aumentou, o coração do homem estava inclinado para o mal, né? Deus destruiu Sodoma e Gomorra, não sei se ele vai citar isso, mas Deus vai mandar o Apocalipse, né? Vai vir um Apocalipse, vai vir um fim, né, de tudo, né? Porque Jesus vai vir como juiz, né? Jesus vai vir com a ira de Deus, a ira do furor de Deus, né? Então o grande Armagedão. Então, eu não sei se você vai citar isso, né? Mas não é porque Deus sabe tudo que ele não pode fazer o que ele quiser, ele é Deus, né? De novo, isso é coisa de homem. E óbvio, né? Deus, para ser Deus, não pode ser homem, senão ele é homem. Do meu ponto de vista, eu acredito que sejam essas as características relevantes, né? Se para ser Deus. Você precisa dessas características e você acredita na Bíblia, você acha que o Deus bíblico realmente é esse Deus, tem essas características, nós temos um certo problema. Ah, mas por quê? Vamos deixar de blá blá blá? Vamos começar aqui, ó. Em primeiro lugar, Deus não sabe o futuro. Por que sabe? Você tá viajando, não é? Como Deus não sabe. Se Deus não soubesse o futuro, ele não avisava os profetas sobre profecias de Daniel. Foi Deus que deu sabedoria para Daniel. Até que Daniel consegue revelar os sonhos, né? Isaías profetizou do Messias, veio de Deus. Foi Deus que falou para Isaías. Isaías não tirou da mente, ele começou a fazer cálculo lá. Vai vir um Messias aí do nada. O cara, do nada vai vir um Messias. Não é assim.
Deus passou para ele. Se Deus não soubesse o que ia acontecer, Deus não ia avisar os profetas. Não ia ter profeta. Para quê? O profeta existir para quê? Sendo que, ué, o que Deus falou? O que vai acontecer? Sendo que o profeta trazia profecia, o nome profeta de profecias. Então, tá errado isso aí. Deus sabe sim o futuro sim. Porque até Jesus no Novo Testamento falou de profecias. Até Jesus citou profecias. E ele é um Novo Testamento. Aqui ele está falando do Antigo Testamento, né? Pelo texto que ele está falando aqui de Abraão. Mas só que o Novo Testamento, se ele está abolindo o Antigo, imagine o Novo, né? Então, o Novo Testamento, Jesus fala profecias sobre rumores de guerra, terremoto em vários lugares, fome, pestes. Pestes. E ele fala também sobre o quê? Ele fala assim, que haverá sinais no céu, vai ter um anticristo, um falso profeta, vai ter uma marca dele, vai fazer uma imagem que vai andar, vai falar. Hoje em dia uma imagem vai dar boca a ela vai andar, vai falar e vai dar boca. Quem que é isso aí? É o robô. O robô é uma imagem de uma coisa. Ele é uma imagem. O homem foi lá e fez uma imagem de um ser humano. Que o robô parece humano. Ele vai andar e vai falar. Então, é profético isso aí. Uma imagem que vai andar e vai falar. E vai blasfemar contra o demônio de Deus. Então, isso aí, você vê que Deus, então, ele sabe sim muito bem o futuro sim. Porque se não fosse assim, eis que vi carruagem correndo com relâmpago de destruições. É o carro. Né? Então, a Bíblia ela dá referência de coisas e fatos que vão acontecer. Tem base bíblica, profecias que já estão se cumprindo. Muitas delas já estão se cumprindo hoje através da tecnologia que nós estamos avançando. Então como é que Deus não sabia o futuro? Como pode falar assim que vem um bode que não vem pela terra, mas vem pelo ar? E acerta os chifres do cabrito, abalando os outros, e os dois chifres semelhantes ao outro. E a fumaça dos inocentes sobe até o céu. Desde quando um cabrito bater no bode, vai subir, o bode bater no cabrito, vai sair fumaça de inocente pro céu. Isso aí é simbólico. Tem coisa na Bíblia que é simbólico. Ele é onisciente, ele detém sabedoria absoluta. Ele é o Mr. Ultra Mega Foda. Pois bem, então vamos lá. Acompanhe comigo aí, ó. Gênesis capítulo 22, primeiro versículo. Olha o que está escrito, ó. Vocês estão vendo aí, ó. Depois disso, experimentou Deus Abraão e disse-lhe: Abraão, este babá. Peraí. Experimentou Deus Abraão? Bom, nós temos outra versão aqui também, ó. Essa que vocês estão vendo é da Sociedade Bíblica. Eu já tirei um print da outra, da Católica, ó. Depois disso, Deus provou Abraão. Deus não é um simples que prova as pessoas. Aí, a versão NVI, que na minha opinião é a pior tradução, né? Mas mesmo assim, eles colocam: Deus pôs Abraão à prova. Essa aqui é aquela passagem que Deus põe Abraão à prova para sacrificar Isaac, né? Uma passagem muito conhecida. Olha que absurdo. Se Deus realmente sabe o futuro, se ele é onisciente, tem toda a sabedoria, por que cargas d'água ele vai provar Abraão? Por que ele vai experimentar Abraão? Por que ele vai testar Abraão para ver se realmente ele vai sacrificar o filho ou não? Isso não faz sentido. Faz sim. O sentido é o seguinte. Como a gente tem o livre-arbítrio, Abraão tem o livre-arbítrio. Para Abraão, sacrifica seu filho. Não, não vou saber. Às vezes a minha atitude seria assim, a sua também. De outra pessoa, sim. Mas a Bíblia está querendo dizer qual o exemplo para a gente atuar, as pessoas que lêem a palavra. A Torá ou a Bíblia fala assim que Abraão amava tanto a Deus que ele foi obediente ao extremo de querer sacrificar o seu filho para Deus. Então, Abraão ele amava tanto a Deus que ele obedeceu, ele é tão obediente a Deus que ele foi lá sacrificar o filho dele para Deus. Porque ele era muito obediente a Deus, entendeu? Isso é um exemplo para nós de obediência, de amor a Deus, num ponto dele querer sacrificar o filho dele que Deus deu a ele. É isso que quer dizer. Não quer dizer que Deus não sabia que Abraão ia sacrificar. Mas a gente não sabe. Se eu não lesse na Bíblia a história de Abraão, que Abraão cria um filho e depois Deus pede o filho e ele vai lá oferecer para Deus, eu não ia saber esse amor. Eu tenho que ser que nem Abraão. Eu tenho que obedecer a Deus, tenho que amar a Deus no extremo, assim como Abraão. Talvez eu não teria essa coragem de sacrificar um filho meu, mas até então Deus não quis. Porque o anjo brada e fala: Abraão, não levanta mais a mão pelo teu filho. Pro moço, não levanta a mão para esse moço. Aí Abraão vai lá, vê um cabrito, uma ovelha, vai lá e sacrifica um animal lá, sacrifica para Deus. Então acontece, Deus não quis um ritual, né? Deus não quis uma coisa do mal. Deus falou não, Deus parou. Mas isso aqui é um exemplo para nós, como que nós podemos ver como que Abraão amava a Deus, como que Abraão era fiel a Deus. É esse o exemplo para nós. Então eu creio que é um exemplo. É um exemplo. Não quer dizer que Deus não sabe o futuro, não. Ah, Sá, mas o provou aí quer dizer outra coisa. Não. O provou quer dizer, sei lá, quer dizer sentir o aroma, sei lá. Não, quer dizer isso mesmo. Criatividade, tudo bem. Quer dizer isso Vamos supor mesmo. que não seja aí Deus provou Abraão. Não, significa isso Trocar, mesmo. trocar. Deus comeu batata Ruffles, beleza. Vamos pensar assim, vai, troca. Não tem nada a ver e é blasfêmia. O texto não está falando que Deus comeu batata, nem que Abraão estava comendo batata lá. Então isso aí não tem nada a ver. É besteira. E aconteceu depois dessas coisas, que provou
Chamou Deus a batata Ruffles de Abraão e disse-lhes: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui, seu comião. Então, uma piadinha meio nada a ver. Se ele fosse fazer uma piada, era melhor ele fazer uma piada diferente, eu acharia. É melhor ele fazer uma piada assim: Abraão, vai lá, faz o que eu já sei que você vai fazer. Abraão, sacrifica seu filho. Mas eu já sei o que vai acontecer. Vou ficar olhando aqui, mas eu sei o que vai acontecer. Então, isso seria uma piada mais que encaixa com a Bíblia, se fosse uma piada. Porque você acha que Deus ia falar isso pra Abraão? Abraão, já sei o que você vai fazer. Vai lá, faz o que eu já sei. Só que o diabo não sabe, as pessoas que estão na terra não sabem, o inimigo não sabe, né, das nossas almas, que é o mal. Ele não sabe, mas vai lá e faz lá, porque eu já sei. Vai lá, vai, Abraão, que eu já sei. Precisava falar isso? Deus podia escrever assim: eu já sei, Abraão, como vai ser, mas vai lá. Eu acho que não precisaria, porque ele é Deus. Abraão sabe que ele é Deus. Abraão até sabe a intenção de Deus, porque Abraão foi. Então, eu acho que não é assim, não. Então, essa piada aí não bateu muito, não. O Abraão falava assim: Deus, você não vai querer meu filho, né? Eu conheço o Senhor, né? Deus vai querer meu filho mesmo? Não teve essa piada. Deus pediu, Abraão foi fiel a Deus. É isso. Não tem nada a ver. Da história é que Deus pede para Abraão sacrificar o filho dele. Para quê? Para chegar no final, olha só, em Gênesis 22, 12, olha o que acontece. Aí diz, né, no versículo 11, diz que um anjo do Senhor bradou-lhe dos céus. Aí tem aí o versículo 12, que eu deixei sublinhado, ó. Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada. Eu falei. Porquanto, agora sei que temes a Deus. Peraí, então quer dizer que Deus estava armando um esqueminha para o anjo falar assim: não, agora eu sei, que antes eu não sabia. Deus tem que ficar provando para os anjos, ou para si mesmo, a gente já não sei, também tanto faz. Você não sabe, tanto faz. Tá bom, vou falar, tanto faz. Você não sabe, tanto faz. Você existe. Você tá na Terra. Eu existo, eu tô aqui na Terra. Bom, para começar, para você falar da palavra de Deus, da Bíblia, para você falar da Bíblia, você tem que estar preocupado. Você está preocupado. Por causa que se Deus existe ou não, você está preocupado. Se você está falando tanto da Bíblia assim, é porque você já leu Gênesis também. E Deus colocou Adão e Eva para lavrar o Jardim do Éden, para cuidar do Jardim do Éden. Então acontece. Deus não sabia que Adão ia comer do fruto? Deus não sabia que a Eva ia pegar o fruto, Adão ia comer? Deus não sabia. E o Satanás estava lá no jardim. Deus não sabia que o Satanás estava no jardim também? Deus não viu, Deus não amaldiçoou o Satanás lá, ele teve uma guerra no céu lá, expulsou ele está aqui na terra? Deus não testou? Não é para comer do fruto. Por que Deus falou que não é para comer do fruto? Por que Deus falou para Adão e Eva: se comer morrerás? O dia que comer vai morrerá. Deus não sabia que a Eva ia comer, o Adão ia comer, os dois iam ser expulsos. Deus não sabia. Foi uma surpresa para Deus. Deus já sabia. Por isso que Satanás estava lá. Se Deus não quisesse tanto, lógico que foi uma coisa horrível, Adão comer. Quem crê na palavra de Deus sabe que a Eva comer e dá para o seu marido Adão, e ele come e os dois são expulsos. Deus tirava o diabo lá do jardim. Por que o diabo estava lá e entrou na serpente? Entrou no animal. A serpente era mais sábia dos animais, ela até falava. Por que que acontece? Deus fala assim: não, eu não vou deixar o diabo no jardim do Éden, não. Porque senão ele vai começar a tentar o homem e a mulher a pecar. Era uma prova, não era? Todo mundo sabe que Gênesis é uma prova. Deus fala para não comer, o homem foi e comeu. E a prova quem? Quem ela comeu da cabeça dela? Ou ela foi induzida por Satanás? Então o mundo é assim, tem o mal e tem o bem. Então a gente é induzido. O que acontece? Deus é Deus. Abraão é homem. A gente que lê a Bíblia é homem. A gente não tem a sabedoria que Deus tem, né? A gente pega exemplo. A palavra de Deus é exemplos. É exemplo. Então nós somos testados. Quem é cristão sabe disso. Que nós somos testados todos os dias. Quem é cristão é testado todos os dias. Até hoje. Ele não é testado todo dia porque ele não está nem com nada. A pessoa que não está nem com nada, a pessoa que é do mundo, ela não. Para que vai ser testada? Tipo assim, se já é meu, para que eu vou testar? Já é meu, o mal já fala assim: esse já é meu. Eu tenho que testar o que não é dele. O que não é dele que ele vai perseguir, o que não é dele que ele vai bater, que ele vai correr atrás. Ele vai testar porque ele quer provar para Deus que aquela pessoa vai cair. E foi assim que aconteceu com Jó. Jó, o mal, a própria Bíblia fala, ela dá essa revelação para nós do mundo espiritual, que o diabo fala para Deus que ele vai ser fiel a Deus, perder tudo. E ele perde tudo e continua fiel. Pronto. Aí. Por que testou Jó? Por que testou Jó? Se Jó já era de Deus, Jó já era perfeito, por que Deus testou Jó? Então a Bíblia, o mundo é assim. Deus age assim. Você querendo ou não, Deus é assim. Tem que ficar provando que agora Abraão realmente está aprovado pelo método divino. Aprovado para ser aí o servo de Deus. Peraí, como isso? E no versículo é bem enfático aqui, ó. Pois Abraão aprova. Eu não sei você, o que você pensa. Mas para mim isso está mais do que explícito. De que não era um Deus todo-poderoso. Ou era um extraterrestre, ou era um ser supremo, não sei. Qualquer coisa, menos um Deus. Não acredito em Deus, mas acredito em extraterrestre. O mais impossível, o mais inimaginável, o mais inacreditável possível. Mentira! Afinal de contas, como nós, seres humanos, faríamos para saber se a pessoa merece ou não ser nosso seguidor? A gente coloca a prova. Por quê? Porque a gente não sabe o futuro. Logo, se eu sei o futuro... Nós não sabemos o futuro, você é humano.
Você não é um Deus, você não é Deus, né? Você não sabe mesmo, você não sabe ler a mente de ninguém, você não sabe ler os pensamentos de ninguém. A Bíblia fala que assim como Deus conhecia o coração dos homens, sabia que os homens iam tentar empurrar ele, apedrejar ele, Jesus saía. Então, ele era Deus. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Então, Deus, ele sonda o nosso pensamento, ele sabe. Você não é Deus, você vai ter que provar a pessoa mesmo. Agora, a Bíblia, ela é exemplo. Senão a Bíblia não existiria a Bíblia, porque nós temos precisado de Bíblia, sendo que nós já sabe tudo. Ué, se eu já sei tudo, por que eu vou precisar de Bíblia? Por que Deus já não pega, já pega, põe todo mundo que é dele no céu, e quem já não é de Deus já joga tudo no inferno já de uma vez? Então, aquele que crê em mim será salvo, quem não crê será condenado. Quem crê em Cristo, crê em Deus, é salvo, quem não crê é condenado. Então o que acontece? Já que Deus já sabe o futuro, pra que livre-arbítrio então? Deus deu livre-arbítrio pro homem no jardim do Éden lá, não come. A serpente foi lá e falou. Aí ela podia falar assim, não, eu não vou comer não, porque Deus falou que eu vou morrer, sai fora. Adão podia falar assim, não, Eva, eu não vou comer não. Ué, você comeu? Eu não vou comer não. Ele foi e comeu também. Ele pegou o fruto e comeu também. Ele também errou. Entendeu? Não teve isso, é o livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio. Assim como os anjos lá do céu lá, teve guerra lá. Eles também têm, porque eles queriam ter tomado o lugar de Deus. E eles estão aqui na terra. Aí, ó, onde levou? Entendeu? A fazer o que quer. Então Deus, ele dá exemplo para nós não fazer o que a gente quer. A Bíblia é exemplos. Tipo assim, Deus fala para Abraão, sacrifica seu filho. Eu não, sai fora. Ué, é esse exemplo que eu vou ler aqui? Abraão diz, sai fora. Não, testar, você já me conhece já. Você só não precisa testar, não, você já me conhece já. A Bíblia é exemplo. E Deus, ele usa exemplo para outra pessoa também. A necessidade de fazer isso. Ah, mas Deus quis fazer, então ele é um idiota. As palavras nessas palavras, passa. Se eu sei. Peraí, ele falou que Deus é idiota, né? Vamos ver. O resultado. Se eu sei onde é que aquilo vai dar, por que eu vou testar? Que eu sou Deus e posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, eu mesmo. Qual a necessidade disso? Não sei. Se eu sei que dar um murro na parede de concreto vai arrebentar meu dedo, não importa quantas e quantas vezes eu tente fazer isso, por que eu vou fazer? Porque você é um idiota. Ué, se a pessoa tá com raiva, eu sei que dar um murro na parede vai doer minha mão, pode até quebrar meu dedo, eu sei disso. Mas eu tô com raiva, a pessoa tá me irritando. Eu não. Eu sou meu chefe, eu vou e tamo na parede. Ai, doeu minha mão. Ué, mas eu sabia que ia doer minha mão, mas eu dei porque eu tava com raiva. Às vezes a pessoa pode dar um murro na parede com raiva. Não quer dizer que eu não. Ele mesmo. Alguém irritar ele, ficar nervoso, dar um murro na parede. Pra que eu vou dar um murro na parede se isso aqui dói? Ué, na hora da raiva você dá um murro na parede. Nada a ver. Se eu sei já. Nada a ver. Eu já sei que se eu não começar a dar murro na parede, vai arrebentar meu dedo. Tá tudo estourado. O que eu vou fazer? Só pra Porque você tá com raiva. comprovar, realmente, ó, meu dedo quebrou. Peraí, eu já sei. Eu já tenho conhecimento disso, não tem necessidade de fazer isso. Então, se mesmo assim você ainda acredita que Deus fez isso, isso não é sinal de inteligência, isso é burrice. Ai, que burro, dá zero pra ele. Não, não é burrice não, porque quem é espiritual entende as coisas espiritual. Quem é espiritual entende espiritual. Quem é carne entende as coisas carnal. Jesus falou, vosso Pai é espírito. Ele procura os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Ele procura os verdadeiros adoradores. E a gente tem que ser espiritual. As coisas de Deus tem que ser espiritual, o espírito. Não é pela carne. Se você olhar como o homem olha, você não vai entender a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é espiritual, ela é espírito. Aconteceu fatos reais, sim. Simbologia, só se for no livro do Apocalipse. Apocalipse tem bastante simbologia, mas também tem coisa que é reais, não é brincadeira. Jesus vai voltar, isso é real. Então o que acontece? Isso é fato. Agora o que acontece? A Bíblia, ela é espírito também, ela é espiritual. Se você adota procedimentos nos quais você já tem 100% de certeza do resultado, não há necessidade de você fazer. Não tem porquê. Você já sabe, não precisa fazer. Experimentos, provas, testes são feitos porque você não sabe o resultado. Para uma prova ele não sabia o que ia dar. É isso que o texto aponta. Eu acho que não. Ou eu tô ficando maluco, então, não sei. Não sei pra vocês aí. Fala a mesma coisa, Deus provou, Deus provou. Enfim, uma outra passagem que mostra que Deus não sabia do futuro está em Gênesis capítulo 8, o versículo 21 diz assim, ó. Sentiu Jeová o suave cheio e disse em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois a imaginação do coração do homem é má desde a meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente como acaba de fazer. Aí vamos pegar aqui outra versão. Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde sua meninice. Deus, se você ler o contexto, ler as passagens, Mas ele matou todo mundo porque achou que ia ter um resultado. Aí chegou à brilhante conclusão que a maldade do ser humano, que o coração do homem é mau desde o nascimento. Vai. Não, ele entortou o texto aqui. O texto fala assim. Eu lembro que o texto fala bem assim. Livro de Gênesis. Deus fala assim, ao multiplicar os homens da terra, viu que o coração do homem se inclinava para o mal. Todo desenho do coração do homem era para o mal. Farei desaparecer toda a terra, toda a carne que criei. E os filhos de Deus tomaram filhos dos homens e nasceram gigantes e varões, homens de fama da época. Então, o que a Bíblia está querendo dizer? Então disse o Senhor, não contemplará mais o meu espírito para sempre no homem, porque também a carne, porque os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigante na terra, também porque os filhos de Deus
entrar no filho dos homens. Então, gente, é Gênesis 6 e 4. Depois vocês acompanhem aí, tá? Então, o que eu acabei de falar. 6 e 4. Depois vocês dão uma olhada aí. O que tá querendo dizer? Que teve uma interferência angelical. Anjos, os filhos de Deus. Não é uma pessoa. Porque se eu casar, eu sou do mundo, e eu caso com uma mulher que é crente da igreja, que foi... Eu caso com uma mulher crente de igreja. Aí vai nascer um filho gigante? Não. Uma pessoa do mundo, uma mulher do mundo, casa com um homem que é crente. Aí vai nascer filho gigante. Nada a ver, nada a ver. Não nasce gigante, não. Nem homens de fama, nada a ver. Tem gente que casa com pessoa que é do mundo, nasce com pessoa normal. Nem pessoa fica com fama, fica com nada. Alguns é porque tem um dom de cantar de alguma coisa, mas a que diz que era de fama, valentes e heróis da época. Eram pessoas valentão da época. É gigante na fala. Então não tem nada a ver. Então teve uma interferência angelical. Os anjos escolheu as mulheres. Aí aconteceu o quê? Encheu a terra de vários tipos de pessoas diferentes. Não sei se aconteceu de anjo com mulher, nasceu semideuses. Eu não sei, a Bíblia não fala disso. Mas diz que tinha gigante. Gigante fala, nasceu gigante. Aí Deus viu que aquilo não estava bom, porque os anjos teve uma interferência angelical, que eu acabei de falar dos anjos. Aí Deus pegou e quis destruir tudo. E o homem também era pro mal. Aí Deus pegou e fez o quê? Colocou Noé na arca, sua família. Seus filhos, Sam, Cã, Jafé, colocou na arca lá, com a esposa dele. Aí Deus mandou. Você já sabe a história. Mas por que Deus fez isso? Para ser referência nos dias atuais, pra gente ler. A terra foi do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde sua meninice. Deus, se você ler o contexto ali, as passagens de Gênesis 7, 6, contando de Noé, ele matou todo mundo porque achou que ia ter um resultado. Aí ele chegou à brilhante conclusão que a maldade do ser humano, que o coração do homem é mau desde o nascimento. Ué, ele já não sabia disso? Ele sabia, ele é Deus, né? Mas aí é um exemplo pra nós que eu falei. E outra coisa, os anjos também interferência de anjo angelical, né? Os anjos interferiu também, né? Os anjos pegou mulheres pra eles, nasceu varões da antiguidade, homens de fama. Precisou Mataram um monte de gente para descobrir Isso aí ele não fala, né? realmente a imaginação do homem é má, né? O homem é mau desde sua nascença, né? Eu não sei pra você, mas pra mim isso é uma prova mais do que clara e evidente que Deus não sabia porra nenhuma. Ele não deveria saber que desde que ele criou o homem, afinal de contas, Ele sabia sim, porque ele é Deus. ele não é todo poderoso, ele não detém toda a sabedoria. Por que ele teve que matar aquele monte de gente para depois chegar na conclusão e falar, eu não vou mais matar os caras? Porque realmente o homem é mau e não resolve, não adiantou nada. Isso pra mim é mais uma prova que ele não sabia o futuro. Ele não sabia o que ia acontecer. Ele descobriu, falou, putz, arrebentei com tudo aqui, sobrou só esses caras que sobrou Noé, o pessoal aí que gosta de mim, mas mesmo assim. Não, gosto de mim não, tem tanto do texto. Ele tá falando assim que o homem é ruim mesmo, então não adianta matar. Mentira, Deus não fala isso na palavra. Ele fala assim, quando Noé desce da arca e faz crescer, multiplicar e encher a terra. Qual é a história de Noé? Eis o homem íntegro, correto, Noé andava com Deus. Fala que o Noé era um homem íntegro e correto. Entendeu? Por isso que Deus escolheu Noé em todo mundo. Todo mundo tava no pecado, todo mundo tava fazendo coisa errada, todo mundo tava com maldade no coração, fazendo mal. Aí ele viu Noé diferente, ele foi salvar Noé, a família de Noé. É isso, é simples. Não tem nada a ver com o que ele tá falando. Não tem nada a ver com o que ele tá falando. Que a Bíblia fala isso, que Deus tá com dúvida, depois Deus começou a pensar. Nada a ver, nada a ver. Deus já sabe tudo. Só que a gente tem um livre-arbítrio. Um bando de Zé Ruela, não adianta. Eles são maus, mesmo assim eles são maus, então não adiantou nada, tudo isso foi mal. Peraí, isso aí não é Deus. Isso é qualquer coisa, menos Deus. Mas aí é claro, né? Como toda vez quando eu aponto um texto, quando eu demonstro, sempre vai aparecer aquelas pessoas falando, não, aí vem as explicações cristãs. Ok. Primeira, não se deve entender o texto de forma literal. Bom, Ele é literal, sim. Esse texto é literal. não sei quanto a você, mas pra mim provou se eu não devo levar na forma literal. Então Deus não provou Abraão. Aquilo não foi um teste. Ela falou o quê? Imaginação? Se for imaginação, aí entra a questão. Peraí, Abraão também é uma imaginação? Então, Abraão é um personagem, é só uma alegoria? Se você falar que eu não devo acreditar no texto, eu não devo levar aquilo de forma literal, então, é uma historinha, é uma parábola. Que não deixa de ser Eu vou pular essa parte porque ele vai começar a ficar falando a mesma coisa toda hora, ele tá dando nojo já. Ele fica falando que a pessoa fala assim, não se deve levar de forma literal. Eu acho que ele vai longe, porque aquela hora fica repetindo a mesma coisa 10 vezes. Então a gente vai ficar falando toda hora que é literal, que é literal. Não é literal. É literal sim, quer dizer, não é simbólico, é literal. Só que vai ficar falando que não pode levar literal, né? Não se deve levar o texto literal. Você não deve conhecimento da teologia, você não tem teologia, vai falar disso. Não tem Espírito Santo, etc. A palavra do original tem outro significado. Bom, não. O significado a história é isso mesmo. Deus provou. Eu acho que até no Corão é assim, nada a ver. A parte de Deus provou mesmo. E espiritual, isso é verdade. Ele não tem Espírito mesmo, não. Isso ele não tem mesmo, né? Se ele tivesse, ele ia conhecer. Porque quem nos revela a palavra de Deus é o Espírito, né? Ele não tem. você não tem espíritos. Falei que ele ia falar essas coisas? Então eu vou passar. Ele vai ficar perdendo tempo, não sei. Vamos ver outra coisa que ele ia falar, provando, vai. E sobre a face da terra, desde o homem até o animal até o réptil, e até as aves do céu. Porque me arrependo de os haver feito. Aí outra versão.
verdade bíblica técnica, né? Por que me arrependo de os haver feito? Tá aí na tela, vocês estão vendo, né? Ah, Sara, você tá manipulando as imagens. Entra lá Não, é verdade, Ismael. É isso mesmo. Deus fala acerca da minha vida, mas ele fala que eu me arrependo de toda carne que criei. A minha ainda fala carne que criei, né? E farei desaparecer todo homem que criei, porque eu me arrependo. É verdade mesmo, fala. E aí? E daí? Vai ver se eu tô manipulando. Gênesis também, de novo, né? Outra versão, a versão NVI. Arrependo-me de havê-los feito. Todas as versões apontam para a mesma coisa. Êxodo 32, versículo... Nossa, tá me enxergar? Versículo 14. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer no seu povo. Tá. Ai, Sara, esse arrepender não quer dizer isso. Não é arrepender igual nós, arrepender, mas é outra coisa. Eu andei vendo no site o pessoal falando assim, ah, não. Esse arrependeu significa que Deus ficou triste. Piorou. Antes ele se arrependeu de ficar triste. Mas peraí, se ele já sabe o futuro, se ele sabe o que vai acontecer, por que cargas d'água ele vai ficar triste? Tristeza. Bom, eu acho que o texto tá certo. Ó, eis que me arrependo de toda a carne que criei, farei desaparecer o homem da face da terra e mandei um dilúvio. Eu acho que o texto tá certo, porque ele queria que falasse o que o texto? Eu sou Deus e vou matar todo mundo. Eu sou Deus e vou destruir todo mundo porque eles são pecador. Eu vou matar o pecador. Só que daí eu já sabia que era pecador, então eu não posso falar que eu vou matar o pecador. Ah, eu dei livre-arbítrio pra eles. E agora eles estão usando o livre-arbítrio pra pecar. Vou matar. Eu acho que ficava estranho. Vou matar, fica meio imperador, sabe? Assim, eu mato. Eu sou assim. Eu dei o livre-arbítrio, mas não faz o que eu quero, eu mato. Tá errado, eu mato. Eu acho por isso que Deus fala assim, que ele se arrependeu. Ele olhou, ele se arrependeu. Ele viu o homem pecando. Aí ele foi, que nem a Torre de Babel. Descemos e vemos como está construindo. Deus desceu, olhou e fez o quê? Construiu a Torre de Babel. O homem tem um livre-arbítrio para construir a Torre de Babel. O homem tem um livre-arbítrio de pecar. Só que Deus tem tolerância, assim como Sodoma e Gomorra. A tolerância de Deus teve limite. Ele foi lá, falou com Abraão. Abraão falou, se tiver tantos justos, se tiver um justo, 10, vai diminuindo. 10, 11, 12, vai diminuindo. Aí ele falou, um justo não destruirei. Aí Deus tira a Ló e sua família de lá e destrói. Deus destrói. Então não tem nada a ver. É o livre-arbítrio. Felicidade são elementos humanos. E outra, a tristeza e a felicidade. É mesmo? É humano. Eis que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Imagem, aspecto. Semelhança é semelhante a Deus. O homem sorri, o homem se alegra. Deus não se alegra, Deus não sorri. E Deus viu que ele tá lá no Sodoma e Gomorra lá. Ele tá com Deus? Não. Como o homem tá no pecado, tá com Deus lá no pecado lá? Não. O pecado afasta o homem de Deus. Então é lógico que Deus fica triste. Deus não gosta de pecar. Deus não quer ver a criação dele pecando. Né? Ele quer que se tornam filhos dele. Quer dizer, significa que ele não sabe o que vai acontecer no futuro. Dependendo do que eu fizer aqui, ele vai ficar feliz. Se ele fica triste, por que ele fica feliz? Quer dizer, então, que Deus tem sentimentos humanos. Se entristece, isso significa que ele não é Deus porcaria nenhuma. Deus não pode. Ah, é? Deus não pode ficar triste com o homem no pecado, a pessoa morrer no pecado e ir pro inferno. Deus não pode ficar triste. A pessoa é boa, ajuda os outros, faz caridade, mas daí a pessoa começa a fazer pecado, começa a fazer uma coisa que é abominável aos olhos de Deus. Aí a pessoa vai morrer, vai pro inferno. Jesus veio morrer na cruz por nós para nos salvar. Por quê? Então não tem por que Jesus vir salvar a gente do nosso pecado, vir salvar a gente, sendo que já tá tudo certo já. Deus ele é tipo assim, ele é um imperador sério, ruim, que não tem sentimento, que não tem nada. Ele é assim. Então se ele não tem amor, alegria e fica triste, nossa, nós tava ferrado. Imagina como é que ia ser isso. Tipo assim, só matar. Não obedece, eu mato, Deus não fica ali, triste, não fica feliz. O que é isso? Eu não quero um Deus assim, não. Eu quero um Deus que seja amoroso, um Deus que me ama, um Deus que fica triste se eu erro, mas depois eu acerto. Porque a gente é humano, a gente muda. Assim como Jesus falou na palavra dele, que nós somos humanos, nós mudamos. O humano muda de opinião. Sentimentos. Ele é perfeito. Deus conhece tudo. Então não faz sentido ele ter sentimentos. Isso é coisa de humanos. Quem fica triste, chateado, somos nós. Seres limitados, seres que nós, né, não temos conhecimento do cosmos, somos cheios de erros, nós não sabemos muitas coisas. Jesus falou assim, eu vim do céu, eu conheço as coisas do céu. Deus é espírito. Só eu conheço as coisas do céu. Jesus diz que Deus é espírito. Ninguém sabia que Deus é espírito. Jesus falou, só sabe que Jesus falou que Deus é espírito. Ele não sabe como é que Deus é. Ele sabe como que Deus é. Ele conhece Deus. Se ele nem crê em Deus, ele nem acredita em Deus, como que ele fala como que Deus é? Ah, assim não é Deus. A Deus é assim. Ué, que Deus está falando? O diabo? Pode ser que o diabo não fica triste. Pode ser que o diabo não fica feliz. Porque ele é o mal. O mal não fica feliz, não fica triste. Esse aí está falando um outro Deus aí. Um Deus com letra pequenininha, né? Porque o Deus que eu creio é um Deus feliz, um Deus amoroso, um Deus que nos ama, um Deus que fica triste sim quando a gente erra, mas fica feliz quando a gente acerta. Então, por isso que nós ficamos tristes. Trata a verdade que se você pegar uma criança e pegar um adulto, muitas das coisas que deixavam você triste quando é criança, depois que você amadurece, você não dá tanta bola.
Por quê? Porque você evoluiu. Viu você? Sim, engraçado, você evoluiu, né? Mas Jesus diz, aquele que não for que nem criança não herdará o reino dos céus. Vinde a minhas criancinhas, que dela é o reino dos céus. Então a gente não pode perder a essência. Não ser criança, ser debilóide. Não sair, eu sou criança, oi, tudo bom, comer bolachinha? Não, não é assim não. Criança, na ingenuidade. A criança, quando a gente briga com ela, passa uns minutos, ela já perdoa. Ela tá brigando com o coleguinha, depois ela tá brincando com aquele coleguinha. Ela não tem ódio no coração, não tem mágoa. A criança é pura. Então Deus quer que a gente seja puro como criança. Então isso aí que você tá falando não bateu, Você não. abriu a sua consciência. Então, claro que não é tudo, né? Tem coisas que ainda continuam entristecendo a gente. Aí Abriu, entra uma questão, entrou. por que traduzir como arrepender? Por quê? Se o texto queria dizer entristecer, por que colocar arrepender? Talvez porque seja realmente arrepender a palavra, né? Será que você não pensou nisso? Mas Mesmo é? que não fosse, como eu disse, mesmo que não fosse, não ia mudar nada. Aqui deixa claro, ó, que Deus se arrependeu do mal que disseram. Quer dizer, peraí, Deus fala algo, pronuncia, e ele se arrepende do que ele falou, peraí. Se ele conhece o futuro, como é que ele vai falar algo e se arrepender lá na frente? Isso quem faz somos nós, humanos, homens fazem isso. Fala uma coisa e vai falar, pô, eu vou falar, caralho. Nós que fazemos isso. Agora Deus está agindo da mesma forma? Peraí, tem uma coisa errada aí, você não acha? São seus olhos, pequeno gafanhoto. Eu não acho. Lembrando que a Bíblia diz bem claro que Deus não é homem. Será mesmo? Com esse tipo de atitude, será mesmo que Deus não é homem? Sei não, viu? Tenho minhas dúvidas. Uma outra coisa que eu acho absurdo, que está na Bíblia, Deus, ele é Nós somos a imagem e semelhança dele. Como que ele pode falar se Deus tem atitude homem, humana ou não, sendo que nós somos a imagem e a semelhança dele? Então isso que nós somos, que nós fazemos, é a imagem. Agora, então Deus peca. Bom, no jardim tinha o fruto do bem, da ciência do bem e do mal. O homem foi lá e comeu. Nós temos a ciência do bem, fazer o que é bem, fazer o que é bom, ajudar o próximo, fazer a medicina, tudo, ajudar as pessoas. A gente tem a caridade, tem tudo bem. Mas a gente também tem o mal. E tem pessoa que usa a ciência do mal. Ela inclina pro mal. Assim como o homem inclinou só por mal, Deus foi lá e matou. Porque o homem inclinou só por mal. E se a gente inclina pro bem, você será aceito. Assim como Deus foi para Caim. O pecado está à porta. Você não sabe. Ireis, mas não pequeis. Porque ele já tinha ciência do fruto. Porque o pai dele já tinha comido, a mãe dele tinha comido o fruto. Então, como Caim já tinha ciência do bem e do mal dentro dele, ele quis que penar pro lado do mal. Porque é uma balança. Aqui tá o mal e aqui tá o bem. Você tem escolha, livre-arbítrio. É que nem um cachorro preto e um cachorro branco. Se você alimentar o cachorro preto, ele vai ficar forte. Se você alimentar mais ele e dar pouca ração pro outro, ele vai ficar fraco. Se você alimentar mais o branco, ele vai ficar forte. E menos o outro, ele vai ficar fraco. Então a gente tem o mal, o preto é o mal. Pode contar. O branco, você pode dizer que o branco é o mal, porque o diabo diz que ele vem como anjo de luz. O branco é o mal e o preto é o bem. Hã? Pegou essa referência melhor? Então acontece. Aí, a Bíblia é de capa preta. E dentro, ela é branca. Então vamos pegar um exemplo que o cachorro mal é o preto. É o branco. O branco é o mal, o anjo de luz. Você alimentou o mal, tá dentro de você, aquele mal vai crescer. Você alimentou menos o bem, ele vai diminuir. E você vai fazer o quê? Só o que é mal. E o homem começou a inclinar só pro mal. Entendeu? Agora vem falar como é que Deus é, como que Deus age. Eu vou querer saber como é que Deus é. Eu sei que se Deus me amar e ele achar que eu sou digno de entrar lá nos portões celestiais um dia e morar lá, amém. Agora o jeito que ele é, deixou de ser, eu não sei, que nem um cego falou. Quem te curou é o pecador. Eu não sei se ele é pecador. Eu sei que ele me curou. Esse homem que te curou é pecador. Eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu posso ver. E Deus fala que a gente tem que ser inocente igual criança. Senão não vai entrar nos céus, não. Ele coloca a culpa dos pais nos filhos. Se você olhar lá em Êxodo, capítulo 20, no versículo 3, aqui está falando dos mandamentos, né? E aqui está dizendo, né? Não te curvarás a elas, blá, 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 falando das imagens. Sou Deus zeloso, que visito a iniquidade, o pecado, a transgressão, aquilo que não me agrada, Visita. dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Peraí. Daqueles que me odeiam. E Deus fala que ele visita até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Deus está deixando bem claro que se os pais fizerem merda, vamos supor, né, no caso, no contexto bíblico, os pais adorarem outros deuses, quem vai pagar a culpa são os filhos, que não tem nada a ver com a cagada dos pais. Porque eles vão pegar o exemplo dos pais. O filho pega o exemplo do pai. Se o pai tá lá fumando cigarro lá, o filho olha pequenininho assim. Pode ser que tem criança que não fuma, mas tem criança que vai fumar. É essa a maldição. A criança vai adorar ídolo, como ele falou. O pai adora, o filho começa a adorar ídolos também, outros deuses também. Então acontece, o pai, ele pega uma maldição e passa pros filhos, de geração em geração. E como que a pessoa quebra rompe isso aí? Foi o que aconteceu com a história que ele acabou de contar. Abraão. Deus fala assim, Abraão, sai da tua terra, vai pra terra que eu te enviarei, fazer uma grande nação. O pai de Abraão fazia ídolos. Eles adoravam outros deuses. Deus foi e tirou Abraão daquela família. Sai da parentela, Abraão. E Abraão saiu daquela parentela que adorava ídolos. Então Deus, ele tem sim. A maldição pode estar vindo. Mas se Deus tem um propósito para você nessa terra, se Deus tem para você um plano, ele vai tirar. Deus, ele tira você do jugo, tira você da maldição. É isso que o texto está contando.
Você acha isso justo? Imagina nós aplicarmos esse sistema hoje. Vamos pegar uma pessoa conhecida, a Suzane Richthofen. Ela tá presa, matou os pais, armou tudo por lá. Aí ela tem uma filha. Essa filha também vai ser presa. Essa filha também merece. Não, isso aí já é burrice, já que ele tá falando. Porque a gente sabe que a lei não é assim. A lei tinha que ser assim pra ele dar esse exemplo. Não tem nada a ver maldição com lei. Lei é uma coisa, Deus tá falando de maldição, tá falando de lei. Ele tá confundindo as bolas. Ele tá falando de uma hora ele fala de maldição, agora ele tá falando de lei. Já tinha as leis lá, na época já existiam as leis. Mas a gente tá falando que Deus foi que visita até a terceira, quarta geração a maldição hereditária, a maldição de pai para filho. Não tem nada a ver com lei. Ficar em cárcere, porque afinal de contas a mãe matou os pais, então os filhos também. E as filhas dela também. Peraí, isso não faz sentido. Isso Não faz É isso que você tá falando, porque a maldição pode ser o quê? Pode ser que a filha cresça, né? Tô dando um exemplo. Com o gene da mãe, a índole, e use droga, porque a mãe usava droga, ou a mãe é ladrão, a criança cresce pode virar ladrão também. Ou não quer dizer nada, né? Não quer dizer porque meu pai era ladrão, eu também vou ser ladrão. Não sei, né? A maioria é assim, né? Então eu não sei. Então eu não sei, porque é maldição que tá falando, não tá falando de lei. A filha dela pode ser que cresça, tenha vontade de fazer coisa, mas porque viu que a mãe fez, foi presa, pode ser que ela não faça, porque ela fala assim, eu não quero ser presa igual a minha mãe. Tudo tem um pensamento. Tipo assim, o meu pai roubou, por exemplo. E ele foi preso. E bateram nele, judiaram dele, mataram ele na cadeia. Eu vou querer roubar? Eu vou querer ir preso? Eu acho que não. Se eu for inteligente, eu penso assim, eu vou fazer o erro do meu pai, né? não é justo. Isso não faz sentido algum. Deus punir os filhos pelas cagadas dos pais. Os filhos não tem nada a ver com isso. Um outro fator que os cristãos gostam de falar é a questão do livre-arbítrio. Não, Deus deu livre-arbítrio para você escolher entre bem e mal, blá blá blá. Vamos lá. Tá. Esse mesmo livre-arbítrio que supostamente Deus deu, né? Que na verdade não deu porcaria nenhuma, ele não respeita o livre-arbítrio. Você vê, por exemplo, em Êxodo capítulo 7, nos versículos 3. Deus deu tanto livre-arbítrio que ele tá falando. Se ele não tivesse livre-arbítrio, nem falando nem tal. Versículo 3. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e minhas maravilhas. Se você pegar ali o contexto, né, na história de Êxodo, né, falando lá daquela briguinha de Moisés e Faraó, quem está segurando a peteca para ferrar os egípcios é o próprio Deus. As passagens enfatizam isso. Endurecerei o coração do Faraó. Peraí, se Deus não endurecesse o coração do Faraó, o que teria acontecido? O Faraó simplesmente falou assim, ó, meu chapa, pega suas coisas e some daqui. Ó, já, pra mim tá bom já, ixi, já tá ótimo aqui. Só essa praga do Rio Vermelho, deixa quieto, realmente Deus vai com você. Um abraço, amigo, pode pegar tudo aí e cai fora. Era o que iria acontecer. Claro, né, levando em consideração se isso fosse verdade. Enfim, isso... O texto fala que Deus endureceu o coração do Faraó mesmo. Mas só que eu entendo que Deus queria mostrar as maravilhas dele pro povo. Pro povo dele. É espiritual, tô falando espiritual, tá? Eu não tô falando igual ele. O livro não é uma história de quadrinho que a gente lê. Deus queria mostrar pro povo o seu poder. As maravilhas, pro povo crer nele. Deus não só pegou o povo assim, já tirar o deserto, porque até mesmo o povo ficou reclamando. Ah, Moisés, tirou nós do deserto pra morrer de sede. Tirou nós do deserto pra morrer de fome. Nós devemos voltar pro Egito. Então acontece. Deus, ele mostrou todo aquele poder pra eles. E mesmo assim, eles foram assim. Imagina se chegasse lá, deixa meu povo ir. Aí o Faraó, pode ir. E aí? Que maravilha que eles iam ver. Que maravilha que eles viram. O que eles viram? O poder de Deus. Então eles viram todas aquelas maravilhas. Aí você lê a Bíblia e fala assim, nossa, Deus fez tudo isso. Esse cara tá reclamando ainda. Mas tem gente que é assim. Tem gente que tá comendo bolo, tá reclamando. Né? Aí a pessoa vai lá, chega depois, pega a forma, vai se lamber e fala assim, nossa, ai que delícia. Ainda bem que tinha essa forminha aqui. Né? A pessoa vai lá, come o bolo inteiro e reclama. Aí o outro vai comer um pedacinho assim na forma e fala, ai, obrigado, muito obrigado. Nossa, ficou uma feliz, a pessoa fica uma alegre que comeu um pedacinho do bolo que sobrou pra ela. Enquanto o outro comeu o bolo inteiro reclamando. Ou que nem um exemplo, o cara come banana, vai jogando a casca pra trás. Olha que porcaria, blasfêmia. E joga a casca. Aí o outro vai lá atrás e olha pro céu, Deus, muito obrigado. E vai comendo as cascas. Vai pegando as cascas, obrigado pelas cascas. Então o ser humano, ele é variado. Moisés reclamou? Moisés ficou murmurando também? Não. Vai falar que todo mundo murmurou. Falou que estava murmurando. Tem muita gente lá que não murmurou. Tem muita gente que eu acho que deu glória a Deus. Assim como Caleb, né? Que entrou na Terra Prometida, né? E não foi todo o povo que entrou. Ficaram 40 anos rodando no deserto, por quê? Porque o povo tava ruim. O povo tava blasfemando, o povo tava reclamando. E esse povo ruim vai entrar na Terra Prometida? Entendeu? Às vezes, se o povo também fosse certinho também, ou visse aquelas maravilhas que Deus fez, talvez eles tinham entrado logo. Até que, se você for ler o texto mesmo, parece que Caleb foi que saiu melhor, hein? Josué e Caleb saiu melhor, hein? Eu vi, né? Foi os um que teve coragem de enfrentar os gigantes lá. Você percebe nitidamente que Deus está influenciando, Deus está manipulando a vontade do Faraó. E o livre-arbítrio, como é que fica aí? Ah, mas isso é um caso isso não é bem assim. Foi só nessa circunstância aí, né? Não. Se você ler o livro de Jonas, o que acontece com Jonas? Jonas capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, blá 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 blá.
Deus falando com Jonas aí, ó. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, Deus dando uma ordenança, ó, faz isso, faz aquilo. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. O que o texto está mostrando? Não, você precisa ter estudos teológicos intergalácticos para entender. Mas simples. Veio a palavra de Deus a Jonas, né? O Jonas disse, né? Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Foi o que Deus falou. O que Jonas fez? Levantou para fugir da presença do Senhor. Deus está falando para ele fazer uma coisa, ele está caindo fora. Então, mas ele é homem, né? Que nem você, né? Que nem eu. Ele é homem. Homens é assim. Por quê? Deus falou pra ele que ia destruir Nínive. Ia destruir a cidade de Nínive. Deus ia destruir. E ele não quis ir falar que Deus ia destruir. Então, viu? Aí ele teve livre-arbítrio. Ele podia falar, que nem Abraão, vou lá sacrificar meu filho, então, Deus quer sacrificar, vamos lá, vamos subir o morro então. Aí, ó, aí um exemplo de uma pessoa diferente, que nem eu falei, o livre-arbítrio. Ele já não quis, ele é um outro tipo de ser humano. O que Deus faz? Respeita o livre-arbítrio de Jonas, fala, não, realmente ele não tá afim, né, é a escolha dele. Afinal de contas, eu dei o livre-arbítrio aos seres humanos. Vou ter que procurar outro para seguir minha vontade. Não, Deus ferra com Jonas. Na história mitológica aí, ele provoca uma tempestade lá, e Jonas fica dentro da baleia, a baleia engole ele lá, e supostamente fica... O barco, os homens que fizeram jogar sorte, pra ver que tá... Cada um começou a invocar o seu Deus lá. Aí, Jonas fala que é por causa dele, que tá acontecendo aquela tempestade. Aí o Jonas fala assim, me joga no mar que vai parar. Aí eles jogam Jonas no mar. Aí Jonas é engolido por um grande peixe, né? Porque Deus é Deus, ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, né? Quem sabe as coisas espirituais sabe o que eu tô falando. Aí Deus faz o quê? Aí Jonas fica 3 dias no ventre do peixe. Aí o peixe vai e solta ele na areia. Aí ele vai lá e prega em nível que Deus mandou ele pregar. Que era pra ele pregar. Mas ele pediu pra jogar ele no mar. Quem pediu pra jogar no mar foi o próprio Jonas. Me joga no mar. Aí jogaram. 3 dias. Independente disso é verdade ou não, o que está bem claro no texto é que Deus não respeitou porra nenhuma do livre-arbítrio. Foi lá e falou, você vai fazer minha vontade e foda-se. Ah, sabe, você não pode falar assim. É só ler. No texto Jonas fala, joga no mar, que vai parar. Aí jogava. Aí Deus tem culpa. Aí Deus usou um peixe pra salvar o Jonas, às vezes. Eu penso que usou o peixe pra salvar. Porque através do ventre do peixe ele não morreu, né? Se ele morreu lá, ele morreu, faz o que ele morreu lá. Ué, mas Deus é Deus. Porque você vê, mesmo 3 dias Jonas tá vivo. É só olhar aí ao versículo 4, ó. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Mas peraí, por que Deus está manipulando o vento? Porque ele quer exercer a força dele, ele quer exercer a vontade dele. Não é isso, é que Jonas foi desobediente, né? Será que não tem isso também? Essa parte? Você não pode pensar assim? Deus mandou, deu uma ordem pra Jonas fazer, e Jonas foi desobediente a Deus. Ser desobediente não é bom, né? Diante de um ser humano, que tá cagando e andando com a opinião. Então, se Deus manipula o livre-arbítrio, então esquece. Ele não é um defensor da liberdade. Ele não manipula o livre-arbítrio. O Jonas era um profeta. Jonas não era um homem comum também. Ele não faz isso com todo mundo. Deus não fica forçando todo mundo a vir pra igreja, forçando todo mundo a ir adorar ele, todo mundo crer nele. Ele veio para os seus não quiseram. A própria palavra de Deus fala. E Jesus veio para os seus e os seus não quiseram, rejeitaram. Isaías fala que ele foi rejeitado, que ele ia ser moído, que ele ia ser tropassado, ia ser morto, né? Então a própria palavra de Deus fala. Ela fala, entendeu? E ela é reta, e ela é verdadeira. Logo, não merece ser seguido, não merece crédito nenhum. Eu falei no começo do vídeo sobre Deus não mudar, né? Então, tá aí a passagem, ó, Malaquias 3,6 diz assim, ó. Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, tá aí no versículo aqui enfatizando que Deus não muda. Porque eu sou o Senhor, não mudo. Por isso vós, filhos de Israel, filhos de Jacó, não são consumidos. Ele está falando aqui, essa mensagem é para os filhos de Jacó. Essa mensagem é para os filhos de Jacó. Tem coisa que é determinada àquela época. Que nem os levitas não era para trabalhar. Todo mundo recolhia dinheiro da levita. Hoje acontece isso. Os levitas não trabalham. Os levitas não trabalham. Hoje em dia tem uns levitas não trabalham, a igreja junta dinheiro dá para os levitas. A igreja católica está lá. Qualquer igreja, evangélica, qualquer uma. Os cantores estão lá tocando, lá, o pastor vai lá, pega lá e dá tudo dinheiro para os músicos lá, para os levitas. Levita é músico, né? Porque eu sei levita é músico, né? Que eu aprendi. Então, hoje não acontece isso. Então, tinha coisa que era determinada à época. Era para aquela situação, que nem matar animal. Você vai na igreja católica ou evangélica, você fica sacrificando ovelha lá? Você fica matando pomba lá na igreja, lá, sacrificando? Não. Então, era para a época. Tem que entender o texto. Tiago 1,17, toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, né, no caso Deus, em quem não há mudança nem sombra de variação, ou seja, Deus é imutável. Essa é a crença cristã. Eu creio também. Eu acredito que Deus não muda. Que Deus Então, não se muda. Deus não muda, se Deus realmente tem uma postura com relação aos aspectos da vida humana, se ele não muda, então nós vamos ter um problema muito sério. Veja só, em Levítico, capítulo 18, nos versículos 22, versículos não, né, só no versículo, né? Com homem não se deitarás como se fosse mulher.
abominação é. Aí na outra versão, eu coloquei 2 versões aí, né? Eu não lembro se é católica, qual que é, mas são variantes do mesmo texto. Ó. Não te deitarás com um homem como se fosse mulher. Isso é uma abominação. E está deixando claro o texto que homem deitar com homem é uma abominação. Abominação para quem? Abominação para Deus. Deus abomina isso. Pelo menos eu... Certo, certíssimo essa parte. É pra Deus, porque a pessoa que tá fazendo isso tá achando que tá bom, né? Não é abominação para o homem, né? Porque afinal de contas não faz sentido isso. O que a gente pode entender desse texto? Que Deus abomina a homossexualidade. Isso é claro. Então, essa é a opinião dele perante a homossexualidade. Vamos lá, continuando. Êxodo 21, versículo 2. Aí dá pra ver, ó, uma é a versão Almeida, a outra é a versão católica. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas o 7º sairá livre de graça. Quando comprares um escravo hebreu, Deus está dando uma ordenança com relação a comprar um ser humano. É isso mesmo, Lombardi? Deus está sendo conivente com o comércio de humanos. Não. É porque antigamente a pessoa tinha servos. Como que originou esse negócio de servo? Era assim. Que eu entendo o negócio de servo, pelo que eu já li a Bíblia, e já vi uns filmes também, filme também que não seja da Bíblia também, já mostrou isso também, como que é negócio de servo. Quando tinha guerra, aquela pessoa que não era morto na guerra, o povo, tipo assim, vou dar exemplo, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel de novo, eles estavam lá, como Josué prosperou no Egito e foi vendido no Egito, né? Então, aquele tempo tinha um costume dos povos, quando perdia a guerra, pegava aquela pessoa como servo. Não matava aquela pessoa, pegava servo. Havia os filhos, viravam servo, virava escravo. Então tinha esse costume. E assim como os dos outros povos tinha servo, o povo de Deus, o povo hebreu, também tinha servo. E eles também foram servos também. Eles também foram em cativeiro. Eles também foram escravo também. Pro faraó. Foram escravo também. Eles foram escravo também. Eles também foram escravo. Então o que acontece? Naquela época tinha esse negócio de servo. A pessoa que era muito rica, ela tinha um servo. E ela comprava o servo, colocava um brinco na orelha do servo. Se o servo tinha 2 brincos, era servo pra sempre. Mas só que diz que, os escravos no Egito não era sofrido não. Ganhava dinheiro. Vocês vão plantar o próprio capim e vão fazer o próprio barro com a mão de vocês. O faraó endurece o coração, começa a judiar deles lá. E eles começam a construir aquelas construções lá que são as pirâmides, que alguém fala que é ET, que é gigante que fez. Só que a própria Bíblia fala que eles estavam construindo lá, construindo a construção, pro faraó. Que construção que eu não sei, de 400 anos, 500 anos lá construindo lá. Tinha que ser uma coisa muito grande. Obelisco, pirâmide, sei lá. Aí acontece, voltando no que ele tá falando ali. Os escravos, naquele tempo tinha servo, mas o servo não é escravo. O servo era servo. A H era serva de Abraão e virou mulher dele. Ele teve filho com a H. Não é isso que a história fala? Que ele teve filho com a H? Então o que acontece? Que era serva da mulher dele, serva dele. Então o servo, eu acho que não era tão servo assim. Às vezes comprava o servo, mas o servo como se fosse um empregado. Né? Mas um empregado tratado bem. Né? Um empregado que era um empregado. Né? Não seria ser um escravo que levava chicotada, tudo isso. Não, você não imagina isso não. Mas naquela época era assim. Hoje não é assim, que nem eu falei o exemplo do sacrificar animal na igreja. Hoje não faz isso. Só em outro lugar, né? Sacrifica, né? A gente sabe. Escravos. Então quer dizer que existe ser humano na face da Terra que tem um preço, tem um valor, e a liberdade de expressão, e a liberdade de ir e vir, e o livre-arbítrio, né, que fica? Mas... Então a gente tem um preço mesmo, porque foi pago na cruz do Calvário, né? Jesus pagou um alto preço por nós. Então nós temos preço sim. Nós fomos comprados por Cristo. Ele morreu na cruz por nós, para nos comprar. Então tem preço sim, o ser humano tem um preço sim. Só que hoje é diferente, as leis são diferentes. Hoje em dia não tem rei aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, na China, pode ser que tenha imperador nos outros países. Pode ser que tenha até rei em algum país aí, longe. Mas hoje em dia mudou. Tá acabando a monarquia. Né? O mundo mudou. Então hoje não tem servo, hoje tem empregado. Hoje em dia todo mundo é escravo. Nós somos escravos o quê? Do governo. Somos escravos da Matrix. Nós estamos presos na Matrix. Quem batiza e vira uma nova criatura, ela sai do Matrix. Né? Quem batiza, aquele que crê, vai batizar, será salvo. Que nem nós que batizamos, cremos em Deus, nós não fazemos parte da Matrix. Nós estamos fora da Matrix. Nós estamos no sobrenatural. Nós estamos nesse aí que Deus fala, acontece. Agora, se Deus fica triste, Deus fica feliz, isso aí é coisa espiritual, coisa de Deus. Eu não tenho como julgar Deus, falar que Deus não existe, falar, que Deus ficou feliz, que é isso? Ai, Deus mudou de ideia, Deus se arrependeu. Quem sou eu para falar de Deus? Eu sou só uma criação, uma criatura. Eu só sou um filho dele, eu não sou nada, né? Deus só me fez. Eu só sou grato por existir. Mas vamos lá, vamos ver mais viagem. O que o texto aponta é que Deus é conivente com o comércio de seres humanos. Tá aí, ó, o texto está dizendo aí, não sou eu que estou falando. Você tem que ver. Leia, meu chapa. Leia, o texto está dizendo isso. Se você tem medo de ler, se você não tem coragem de encarar a realidade, aí já não é problema. Aí tem mais textos que apontam isso, ó. Gênesis capítulo 17, versículo 12. Eu coloquei 2 versões para vocês entenderem que realmente o texto quer dizer isso. O filho de 8 dias, pois será circuncidado, todo homem nas suas gerações, blá 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 blá. E o
comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. Peraí. Como que comprado a preço de dinheiro de um estrangeiro qualquer? Aqui tá falando homem comprado? Pô, louco, meu. Como isso? Todo homem, no 8º dia do seu nascimento, será circuncidado entre vós nas gerações futuras. Aqui Deus falando sobre circuncisão. Quer cortar o prepúcio da piroca. Tanto que nasceu em casa, como que comprado a preço de dinheiro de um estrangeiro qualquer. Peraí. Ele tá reenfatizando aquilo que eu falei. Um ser humano comprado a preço de dinheiro de um estrangeiro. Então quer dizer que, mais uma vez, Deus é conivente com o comércio de escravos, com o comércio de seres humanos. Seres humanos têm preço. Mas não é igual hoje, né? Tem uma diferença aí, né? Porque se Deus tá falando que comprava o servo, porque naquela época, como eu acabei de explicar, né? Aquela época é aquela época. Hoje é hoje. Assim como o povo tava escravo lá, apanhando lá no Egito, lá, sofrendo lá. Hoje né, não vê escravo. Hoje não tem escravo. Hoje, dia de hoje, não tem escravo. Teve sim umas vergonhas aí que nós passamos uns tempos atrás aí, que é uma vergonha pra todos nós o que aconteceu. O que o Brasil fez, o que outros países fez, foi uma coisa triste, uma coisa vergonhosa. Não é uma coisa bonita a escravidão. Assim o povo hebreu também sofreu a escravidão. E não foi uma coisa bonita. Aí essa parte de servo não tem nada a ver. Né? O povo já era livre nessa parte, já era livre, já não era escravo mais. Aí o que acontece? Se Deus tá falando assim, é porque Deus sabe que é bom assim. Até que o povo pediu um rei. Aí Deus manda quem? Unge um rei pro povo então. Aí foi lá, o profeta Samuel ungiu quem? Saul. Saul foi mal. Aí foi Deus fez o quê? Agora vai lá e unge o que eu vou falar. O homem escolheu Saul. Deus escolheu Davi. E aí? Deus escolheu Saul. Por que Deus tirou Saul? Porque Saul tinha um livre-arbítrio. Né? Saul tinha um livre-arbítrio. Só que Deus tirou Saul. Davi errou? Davi pecou? Também. Porque ele é humano, ele é homem, tem livre-arbítrio sim. A gente tem livre-arbítrio sim. Só que era assim naquele tempo. E você acha que Davi não tinha servos? Não tinha empregado? Ele como rei? Ele não comprava empregado? Não tinha servo? Não tinha soldado? Tinha tudo. Ele tinha servo. Entendeu? Mas a Bíblia não fala que tinha escravo. Nenhum texto cita que Davi tinha escravo. Né? Não tá bom. Aí já tava mudando já. Então tem tomando a época que tinha os servos, depois foi passando para a época que não tem, e agora tá o tempo que nós vivemos hoje. Hoje não existe isso mais. Hoje todos nós somos escravos. Do sistema, da Matrix, do pecado, todos nós somos escravos. E quem não sair do pecado, da Matrix e do sistema, vai continuar no escravo. Vai continuar sendo escravo. Por que eu mostrei aqueles outros versículos que Deus não muda? Então, o que você aprende com esses versículos que eu mostrei para você? Que Deus abomina homossexuais, esse é o pensamento dele, é a forma como ele enxerga o mundo, como ele demonstra, realmente para mim, homossexual é abominação. Essa outra passagem diz bem claro que Deus é conivente com o comércio de seres humanos. Logo, se Deus é a favor de escravos, se Deus é a favor do comércio de seres humanos e é contra a homossexualidade, e em contrapartida ele é imutável, isso significa que pouco importa se Jesus morreu, pouco importa se Jesus nos salvou, se nós vamos para o céu, etc, etc. O pensamento de Deus não muda, é imutável. Deus, hoje, ontem e sempre vai abominar homossexuais. Deus, hoje e sempre, vai ser conivente com o comércio de seres humanos, vai ser a favor dos escravos. Se você tem dificuldade... Deus é a favor dos escravos que libertou o povo da escravidão. A Bíblia não fala que Deus é a favor do sequestro, tráfico de pessoas, que nem acontece hoje, pessoas sequestradas, criança, leva uma ilha lá, judia da criança, mata, bate, mata, né, enterra a pessoa lá, sei lá. Tráfico de mulheres, né, que é pra prostituição, não tá falando nada disso. Tá falando que comprava o servo, mas só que antigamente fazia isso, era costume da época. Aí o servo, até H era serva de Abraão e virou mulher dele, teve filho com ele. Então não tem nada a ver, esse cara tá falando que tá viajando. Tem que estudar mais o texto, prestar atenção, pra não falar bobeira, né? Porque ficar falando groselha também não vai adiantar nada. Você ficar triste, chateado, e um extraterrestre facilmente ficaria chateado, triste, bravo, é o que a Bíblia mostra. Ele acredita em extraterrestre, mas não acredita em Deus. Em ET ele acredita. Hoje, você é escravo sorrindo. Você é escravo do pecado. Você é escravo da bebida, das drogas. Você é escravo do vício. Você é escravo do sistema, do ambiente que você está. Ou às vezes até de pessoas assim. Porque Deus diz que eis que vem. Jesus veio para dar, para que o nosso fardo seja leve. Vem que o meu jugo é leve. O Pai amou o mundo e enviou o seu Filho para nós, para que seja leve. Não é para ser pesado. Ele veio trazer boas novas. Então é isso aí. Então, tem o canal do Sr. Jorge, que é Thor, e é nóis.